aqui de novo no canal Transgressão para trazer aqui mais uma conversa sobre questões polêmicas da vida cotidiana aqui no nosso país. O Marlos, nós tivemos na semana passada, mais especificamente no dia 28 de setembro, nós tivemos mais alguns depoimentos de pessoas envolvidas naqueles atos golpistas, né, do dia 8 de janeiro. E no dia 28/9, a Ana Priscila Silva de Azevedo, essa mulher que se identificou durante o depoimento como jornalista, ela não apenas teria participado dos acampamentos, mas teria se envolvido de maneira assim muito intensa com todo esse movimento que acabou desencadeando os atos de 8 de janeiro. E nesse depoimento dela, um dos elementos ditos pela Ana Priscila de Azevedo, durante inclusive o pronunciamento inaugural que ela fez no início do seu depoimento, ela insistiu muito fortemente, Marlos, no fato de que é uma patriota, não é uma golpista. Disse também que ela jamais desprezou a democracia, disse que não sabia que ser patriota poderia significar também ser golpista, e disse principalmente que o que ela e os demais patriotas, né? Ela chama os golpistas de patriotas. Inclusive, ela se insere nesse conceito e ela diz que os patriotas ou golpistas, tudo o que eles fizeram naquele dia de 8 de janeiro, na verdade, foi manifestar o seu livre pensamento e usufruir e praticar ali os seus direitos, por exemplo, de ir e vir sem ser incomodada, sem ser constrangida nesses direitos supostamente democráticos. Eu gostaria, Marlos, que a gente ouvisse um trechinho da fala dela e logo depois, se for possível, que você comentasse. A senhora deseja fazer alguma declaração antes que a gente inicie aqui as nossas perguntas? Sou patriota e jamais desprezei a democracia. Sou patriota e não golpista. Porém, em momento algum pensei que ser patriota pudesse vir a ser sinônimo de golpista e que passasse a ser considerado como tipo penal. Pensava eu que a democracia me permitisse o direito ao livre pensamento, onde eu pudesse ir aonde eu bem quisesse e que poderia me encontrar com quem quer que fosse. Apenas pensava que, não havendo censura, poderia livremente me manifestar dizendo o que pensava. Jamais pensei que poderia ser proibida de falar ou que tivesse o brasileiro restringido, além da sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. Confesso então que não sabia que estava errando e muito menos poderia imaginar que estava a praticar um crime. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos, pois acampamentos foram montados por todo o país, sem uma liderança sequer, sem financiadores diretos e sem um manual ou ordem de conduta. Esperávamos apenas um Brasil sem crimes, sem violência e, principalmente, sem a corrupção que assombrou o governo por tantos anos. Estive recluso em uma solitária, sem direito ao banho de sol. Fiquei doente, comi mal e minha imunidade foi reduzida. Carlos Magno. Eu fico espantado, admirado com a capacidade que os seguidores do Bolsonaro, que os bolsonaristas, que a direita, que a extrema-direita têm de mentir, de distorcer a realidade, como ela falou, ficou claro no vídeo, que ela era uma patriota, que estava lá. E, aliás, nós cansamos de ouvir esse discurso. Todos se dizem patriotas, todos se dizem defensores da liberdade,
Todos estão ali lutando contra o comunismo, contra o autoritarismo. Então eu fico assim surpreso, abismado de ver como a direita, aqueles que se dizem conservadores no Brasil, eles têm essa capacidade de distorcer a realidade. Primeiro, criam um inimigo que não existe, a ameaça comunista. Era algo que já muito tinha desaparecido, voltou. E se dizem patriotas, porque estão defendendo o Brasil contra essa ameaça comunista. Que, diga-se de passagem, é uma mentira. Não à toa o bolsonarismo chegou ao poder através de mentiras, através de fake news. Aliás, esse é um problema que o mundo inteiro vem enfrentando hoje. A direita, ela tem crescido muito devido às redes sociais, através das mentiras que ela espalha, das fake news que ela cria. E às vezes eu penso assim que essas pessoas, alguns até chegam a acreditar naquilo que estão falando. Estavam lá lutando por liberdade, acreditava, ela mesma fala no discurso, na fala dela, que ela acreditava que tinha liberdade para poder ir e vir, para poder se manifestar. Eles fazem uso de um direito constitucional, que é o direito de pensar, que é o direito, de se organizar politicamente, que é o direito de divergir, de se manifestar, exatamente contra esse próprio direito. Porque fazem uso da liberdade com a intenção de suprimir a liberdade. Porque, na verdade, aquelas pessoas estavam lá não eram lutando por um Brasil melhor. Elas estavam lutando por um golpe de Estado. Elas estavam lá desrespeitando o processo eleitoral. Estavam desrespeitando a voz da maioria dos brasileiros que não queria mais Bolsonaro à frente da presidência da República. E estavam exatamente pedindo, implorando. Isso ficou visível não apenas na fala da Ana Priscila, mas em qualquer vídeo que você vê dos acampamentos, nas manifestações, pedindo para que as Forças Armadas fizessem uma intervenção, fechassem os três poderes, e uma intervenção militar com o fechamento dos três poderes, mas com a manutenção de Jair Bolsonaro na presidência da República. Isso tem um nome, é golpe de Estado, porque está indo contra a Constituição, está desrespeitando a vontade da maioria das pessoas, e acredito eu que muitos que votaram no Bolsonaro também não querem um golpe de Estado. Portanto, é um grupo de extremistas que não hesitam em fazer uso da mentira, de distorcer a realidade para atingir seus objetivos, que é o quê? Fim da democracia e a construção de um Estado autoritário, onde a primeira coisa que vai ser suprimida é exatamente a liberdade. Essa nossa conversa de hoje tem uma importância porque o bolsonarismo fez florescer na sociedade brasileira um tipo de pessoas e de comportamentos que até então viviam relativamente silenciados ou amedrontados dentro da sociedade, que é um comportamento de afronta, é um comportamento que não tem, na verdade, nenhum escrúpulo na hora de agir, não tem padrões morais. Eu acho que a gente precisa reconhecer que muitos apoiadores de Bolsonaro foram, na verdade, enganados por todo o discurso mentiroso, hipócrita, falseado, do qual se alimenta o bolsonarismo. Agora, existe um núcleo de sustentação do bolsonarismo, do qual faz parte esta senhora Ana Priscila de Azevedo, e eu digo que ela faz parte porque a maneira como ela depôs na CPI demonstra que ela tem muito conhecimento de causa, ou seja, ela sabe do que ela está falando. Então, a gente precisa expor esse discurso dessas pessoas para que os demais bolsonaristas, aqueles que foram enveredados nesse mar de mentiras, para que eles possam despertar dessa situação. Veja só, Marlos, ela disse
que ela estava ali no dia 8/1 para simplesmente expressar o seu pensamento. Ela estava ali porque ela, segundo ela achava que ela tinha o direito de ir e vir, de se encontrar com quem ela quisesse e de poder manifestar suas ideias livremente. Veja, nada disso foi feito exatamente no dia 8 de janeiro, enquanto este grupo de pessoas se manteve naqueles acampamentos apenas manifestando o seu desacordo com o processo eleitoral. Eles não foram incomodados no seu direito de manifestar seu pensamento, de protestar, de organizar um movimento, etc. Eles tinham o direito de fazer aquilo e foram respeitados. Inclusive, a Ana Priscila, num determinado momento do depoimento dela, ela afirma isso. Ela diz que os acampamentos ali permaneceram na frente dos quartéis sem serem incomodados. Não houve nenhum tipo de repressão à liberdade deles de se organizarem e de se manifestarem de uma maneira civilizada e democrática. Agora, o que foi feito depois e o que levou, inclusive, à prisão dela foi a invasão aos prédios públicos e a depredação desses prédios públicos. Inclusive, essa senhora, Ana Priscila de Azevedo, eu gosto muito de repetir o nome para que as pessoas também gravem, mas ela disse também no seu depoimento que os militantes, patriotas ou golpistas, não é? São palavras sinônimas dentro do vocabulário dela, os patriotas ou golpistas que lá estavam à frente dos quartéis reunidos, eles não tinham ido a Brasília para acamparem na frente dos quartéis e lá permanecerem. Nas palavras dela, isso está exposto também no depoimento, foi uma gravação exposta pelo deputado que estava presidindo aquela sessão, e ele mostra numa gravação dela, inclusive, dizendo que os militantes vieram para sitiar os poderes da República. Essa foi a expressão utilizada por ela. Veja, sitiar os poderes da República não é manifestar uma reivindicação que eles tivessem, não é você expressar o seu pensamento, ainda que esse pensamento esteja em desacordo com os homens que estão no poder, como ela mesma diz. Sitiar um poder significa cercar o poder, controlar o poder e dominar o poder. Então foi exatamente isso que aconteceu no dia 8/1, contrariamente a tudo que ela alega no vídeo. Meu amigo, as imagens não deixam dúvidas. O que essas pessoas foram fazer lá foi dar um golpe de Estado, foi tomar o poder de forma violenta. No próprio vídeo, o depoimento todo dela, aparecem momentos ali em que eles estão falando lá que o Lula não vai subir a rampa do Planalto. A única maneira dele não subir a rampa do Planalto, tendo ganho as eleições, é através de um golpe de Estado. E golpe de Estado não se faz com flores. Golpe de Estado se faz com violência. E essa violência ficou clara. Como você mesmo colocou, eles estavam lá para sitiar os três poderes. E as imagens deixam muito claro isso. Eles entraram, eles depredaram, eles arrebentaram cadeiras, eles alagaram, eles destruíram obras de arte, eles literalmente vandalizaram, se comportaram como bandidos. E um detalhe, bandidos da pior espécie, porque além de provocarem destruição do patrimônio que pertence à sociedade brasileira, ainda estavam querendo dar um golpe de Estado. Portanto, aquela Ana Priscila e todos aqueles lá, longe de serem patriotas, não passam de golpistas, de gente autoritária, independente de terem sido levados por um núcleo intelectual bolsonarista, mas o fato é que pactuaram com essa ideia, pactuaram em romper com a democracia. E como você colocou, ela não é uma pessoa ingênua, ela é uma jornalista, ela é uma pessoa que produz informação, que forma opinião pública, então é uma pessoa extremamente perigosa. E surpreende ela achar que está sendo injustiçada por conta da prisão dela. Ela está ignorando que o que ela fez foi um crime contra o Estado Democrático de Direito. Sim, ela inclusive, ela
menciona no depoimento, as pessoas depois que tiverem interesse podem procurar o depoimento dela, está disponível aí nas redes sociais, na internet. Ela menciona no seu depoimento que aquele movimento não tinha liderança e também não foi financiado. Foi um movimento que foi sustentado pela iniciativa autônoma e espontânea dos próprios manifestantes. A senhora Ana Priscila de Azevedo devia ter visto o depoimento daquele grande fazendeiro, plantador de soja, de sobrenome parece que Bedim, que depois esteve também na CPI, também prestando depoimento, onde ele reconhece, confessa e assume que financiou todo o movimento, oferecendo caminhões, oferecendo ônibus para o transporte de manifestantes de várias regiões do Brasil e também teria oferecido alimentos para sustentar aquele povo lá, E né? vários manifestantes que estiveram lá em Brasília afirmaram isso, que foram de graça, que alguém bancou o ônibus. Eles não pagaram pela passagem de ônibus. O ônibus estava lá disponível para quem quisesse ir. Se o ônibus estava lá disponível, é porque alguém está financiando. Sim. Então, é mais uma mentira